Os sete adormecidos de Éfeso. Você já ouviu falar sobre essa história? Fica nessa história porque você vai gostar de ouvir. Os sete adormecidos de Éfeso viveram no ano 250 da era cristã, tempo do imperador Décio, um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos. Ele, estando na cidade de Éfeso, obrigou todos os moradores da cidade a adorarem os deuses pagãos. Contudo, haviam 7 jovens fiéis ao Senhor. E esses 7 jovens já eram conhecidos por sua fidelidade. Assim foram denunciados ao imperador e levados a júdice para que adorassem os deuses do imperador. Contudo, eles se negaram veementemente. O imperador, movido de compaixão pela idade jovem daqueles moços, resolveu dar a eles uma segunda chance. Eles, nessa segunda chance, se refugiaram em uma caverna na região de Éfeso e lá oravam ao Senhor dia e noite, clamando que o Senhor os livrasse. E percebendo que Deus os chamava, na verdade, para o martírio, estavam encontrando forças para então se entregar ao imperador. Um desses comumente ia para a cidade para poder comprar pão fantasiado de mendigo. Então ele comprava pão e levava água para os seus frades, seus confrades, para que eles pudessem subsistir na caverna. Então eles resolveram que iriam se apresentar ao imperador e abraçar a morte em nome de Jesus. Contudo, o imperador ficou sabendo, antes que eles pudessem fazer isso, que eles estavam vivendo nesta caverna. Então ele manda fechar a entrada da caverna para que aqueles jovens morressem de fome e sede dentro da caverna e lá definhassem. Um piedoso cristão que, de forma anônima, ele coloca num vaso os nomes desses jovens para que eles não fossem esquecidos, um dia que fossem encontrados os seus restos mortais. Nessa ideia, ele coloca um vaso de barro e coloca dentro desse vaso uma placa com os nomes dos cristãos que ali estavam sendo trancados na caverna. E esses jovens, eles recebem um sono místico de Deus e eles permanecem, na verdade, dormindo por quase 200 anos, vindo a acordar no ano 408. O ano 408, meus irmãos, já era um tempo muito diferente em Éfeso. Já era o imperador Teodósio, que era um imperador cristão, e o cristianismo ele já estava difundido por toda a Ásia e Europa. Então, quando eles acordam deste sono, eles procuram meios de romper aquele bloqueio, que já estava até fragilizado pelo passar dos anos. Eles rompem o bloqueio da caverna e ainda ficam com muito receio, pensando que o imperador ainda era o mesmo imperador Décio de antes. Então eles enviam o mesmo frade escondido, fantasiado como um mendigo, para comprar pão. Este frade, quando entra na cidade, já denota que algo muito grande aconteceu naquela cidade, pois haviam cruzes desenhadas em muitos lugares, havia pessoas falando a respeito do cristianismo livremente, e ele ficou um tanto assustado com aquilo, mas prosseguiu até um lugar e comprou para comprar pão. E na hora de pagar o pão, esse confrade ele vai pagar com as mesmas moedas que ele ainda possuía no bolso. E ainda eram as moedas do imperador Décio. E elas foram tidas como moedas falsas daquele tempo. Então, ele é apreendido e levado junto ao magistrado da época, que era o próprio bispo de Éfeso, pois estava com moedas falsas, essas moedas que eram ainda da época do imperador Décio. E lá ele conta toda essa história, vendo o bispo que aquilo se tratava de verdade, que aquele jovem ele estava contando algo místico de Deus. Eles vão até a caverna, encontram os demais jovens, e lá também escondido eles encontram um vaso que havia sido selado por aquele cristão 200 anos antes, ainda com o nome deles gravado lá dentro numa placa, mostrando a causa da morte, que deveria ter sido a morte deles. E este fato se difundiu por toda a Europa e é contado inclusive pelos muçulmanos no Alcorão. Existe esse mesmo fato, essa mesma passagem sendo contada de outra forma no Alcorão pelos muçulmanos. E nós celebramos nesse dia 27 de julho a memória desses santos jovens adormecidos de Éfeso, que vieram a se levantar do seu sono profético ali no ano de 408. Então, baseado nisso, nós possamos também ter em nosso coração essa inspiração de buscar ao Senhor, assim como esses jovens fizeram, confiando que Ele
tudo pode fazer, que ele tudo pode transformar. E ele foi poderoso para livrar aqueles 7 jovens das mãos do imperador que queria matá-los. Deus abençoe você. Ótimo dia.